Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar fundo no Evangelho de Enoque. Um texto antigo, cheio de mistérios e segredos. É isso aí. E mesmo não fazendo parte da Bíblia canônica, Uhum. o Evangelho de Enoque, ele oferece uma perspectiva única sobre vários eventos bíblicos, que era dos anjos, a história dos gigantes, o grande dilúvio. É fascinante como esse livro expande a narrativa bíblica. Tem camadas de significado ali que a gente não encontra em outros lugares. É verdade. É por isso que a gente está aqui hoje, né, para desvendar tudo isso. Mas para começar, quem era Enoque? O que o torna tão especial? Enoque, bom, ele era o sétimo patriarca a partir de Adão, conhecido pela sua justiça, sabe? E por ter uma relação muito próxima com Deus. Uma relação próxima com Deus. Isso explica a jornada celestial, então. Exatamente. Essa proximidade com Deus leva Enoque a uma jornada extraordinária, que é o centro do livro. Ele vira um intermediário entre o divino e a humanidade. Um profeta, então, que recebe revelações sobre o passado, o presente e o futuro. Isso aí. E é nessa jornada que ele encontra os anjos caídos, os sentinelas ou vigilantes, como são chamados. O livro chega a nomeá-los, inclusive. Fica mesmo. Mas por que Deus mandaria Enoque falar com esses anjos caídos? Qual era o objetivo? Deus incumbiu Enoque de levar uma mensagem de repreensão aos sentinelas. É o chamado livro da censura. Livro da censura? Enoque avisa os anjos de que não haveria perdão para eles, que suas ações teriam consequências graves. Nossa, que responsabilidade, né? Imagina a pressão que Enoque devia sentir. E como esses anjos reagiram? Desespero total. Eles se arrependem, pedem para Enoque interceder por eles junto a Deus. E Enoque tenta ajudar. Sim, ele escreve as preces dos anjos e leva para Deus. E... Deus responde. Mas a punição já estava decidida. E qual foi? Azazel, o anjo que ensinou as artes proibidas aos humanos, seria acorrentado. Os gigantes, resultado da união dos anjos com as mulheres, seriam destruídos e um dilúvio purificaria a terra. Dilúvio. Nossa, o Evangelho de Enoque detalha tudo isso de uma forma incrível. É muito mais intenso do que o relato tradicional. Sim. Enoque explica as causas, as consequências, mostra como a corrupção na terra exigiu essa intervenção divina. É o fim de uma era, sabe? Um novo começo para a humanidade. Entra Noé, né? O bisneto de Enoque escolhido para reconstruir tudo. Exatamente. Essa conexão entre Enoque e Noé é muito importante. Mostra a continuidade da fé, mesmo após um evento tão cataclísmico. A história da humanidade é marcada por ciclos de destruição e reconstrução, né? Mas enquanto o dilúvio se aproxima, Enoque continua sua jornada. Ele tem várias visões e recebe ensinamentos de anjos poderosos. Sim, ele visita o Jardim do Éden, outras dimensões. É guiado por anjos como Uriel, Rafael, Miguel e Gabriel. Cada um com um papel fundamental. Uriel, Rafael, Miguel e Gabriel. Que time. Mas e o ápice da jornada? A visão do trono de Deus, como foi? Enoque descreve com detalhes a corte celestial, a glória divina, a adoração dos anjos. É uma experiência transformadora para ele. Ele volta cheio de conhecimento divino, pronto para compartilhar sua visão. Que incrível! É como se tivesse tido acesso a, sei lá, aos bastidores da criação. Mas qual o propósito de tudo isso? Por que Deus escolheria Enoque para receber tanto conhecimento? Enoque vira um profeta, um arauto do futuro. Ele anuncia a vinda do Messias, o estabelecimento do reino de Deus, adverte sobre o juízo divino, mas também oferece esperança de redenção. Então o Evangelho de Enoque não é só sobre o passado, mas também sobre o futuro. Um guia, uma mensagem de esperança e uma chamada responsabilidade. Exatamente. Incrível. Mas antes de mergulharmos nas profecias, vamos voltar um pouco aos anjos caídos. O que o livro nos diz sobre a natureza deles? As consequências da rebelião. A história dos anjos caídos é fascinante. Ela nos faz pensar sobre o bem e o mal, obediência e desobediência. É uma das partes mais intrigantes do livro. E Azazel, ele é mais que um anjo caído, né? Ele é tentação, a busca pelo conhecimento proibido, a corrupção. Sem dúvida, Azazel é central para entender a queda dos anjos e a corrupção que veio depois. Ele representa a sedução do poder, a transgressão dos limites divinos, as consequências da desobediência. E como ele influenciou os outros anjos, ele os manipulou. O livro mostra Azazel como um líder carismático. Ele convenceu os outros anjos a se rebelarem, prometeu poder, conhecimento, explorou as fraquezas deles. Mas cada anjo fez sua própria escolha. Mas no fim, cada um é responsável por seus atos, né? Mas e os gigantes, os nefilins? Como era? Qual é o impacto deles no mundo? Os gigantes, resultado da união dos anjos com as mulheres, são descritos como seres poderosos, violentos, que espalharam o caos pela terra. Eles são a perversão da ordem natural. Uma afronta à ordem divina. Mas o livro vai além, né? Ele explora a complexidade deles, mostra que eles também são vítimas. Sim, o livro mostra o sofrimento deles, presos entre a natureza angelical e humana. É a tragédia da queda, a perda da inocência, a corrupção que se espalha. Nossa, que pesado. E a humanidade, como reagiu a eles? Com medo, repulsa, os gigantes eram aberrações, símbolos da desordem.
A própria existência deles desafiava a ordem natural. É um alerta sobre os perigos da hibridização, da mistura entre o divino e o dom humano, né? Mas, voltando a Enoque, como a jornada celestial preparou para lidar com tudo isso com a iminência do dilúvio. A jornada de Enoque o transformou. Ele aprendeu sobre a justiça divina, a importância da obediência, se tornou um guia, um farol de esperança em meio às trevas. E essa mensagem de esperança é essencial, né? Mesmo com a destruição próxima, Enoque lembra que a fé, a justiça, a obediência a Deus são um caminho e que a história continua, com as lições do passado e a promessa de um novo começo. Sim. E essa é a beleza do Evangelho de Enoque. Com certeza. Ele nos faz questionar, refletir e principalmente ter esperança. Isso aí. A humanidade sempre tem a chance de recomeçar, de fazer melhor. E aprender com os erros do passado. Uhum. Mas e o dilúvio em si, como ele é descrito no livro? Que tipo de transformação ele traz? O dilúvio é como uma purificação, um evento que lava a terra da corrupção, da violência. Mas também é um evento traumático. Ele marca a humanidade. É um divisor de águas. Separa o antigo do novo. Mas a humanidade recomeça, né? Carregando as marcas do passado, a necessidade de viver em harmonia com Deus. Exatamente. O dilúvio marca um novo começo, mas é um lembrete constante da fragilidade da humanidade. Que fascinante. Mas essa é só a primeira parte da nossa exploração. Ainda temos muito a descobrir. Na próxima, vamos mergulhar nas profecias de Enoque, a vinda do Messias, o reino de Deus. Preparem-se. Vai ser incrível. E aí, prontos para mais. Na primeira parte, a gente mergulhou na queda dos anjos, os nefilins, o dilúvio, mas a jornada de Enoque não para por aí. É verdade. Ele não só viu tudo isso, como também teve visões do futuro, as famosas profecias de Enoque. Exatamente. E o que ele viu, o que o livro revela sobre o destino da humanidade. Uma das profecias mais importantes é a vinda do Messias, um ser celestial que vai julgar a humanidade com justiça. Ele vai estabelecer um reino de paz aqui na Terra. E Enoque fala como esse Messias. Detalhes, poderes, essas coisas. Ele diz que o Messias já existia, desde o começo dos tempos, sabe? Um ser de pura luz, com sabedoria divina, só esperando o momento certo para se revelar. É incrível como essa ideia do Messias aparece em várias religiões. Mas como seria esse reino de Deus? Como Enoque descreve esse novo mundo? Um mundo transformado. Paz, justiça, sem a corrupção, a violência que a gente viu na época dos anjos caídos e dos gigantes. Os justos serão recompensados pela fé em Deus. Bom, que visão inspiradora. Mas essa mudança, essa transformação, ela acontece de forma pacífica? Ou tem tipo um período difícil antes? Enoque fala de uma época de tribulação antes do Messias. Sofrimento, perseguição, um teste de fé para a humanidade. Nossa! Mas Deus não vai abandonar os justos. No final, a justiça vai prevalecer. Ufa, que bom! Mas essas profecias, elas simplesmente aparecem. Ou elas têm alguma ligação com a jornada de Enoque? As visões que Enoque teve durante a jornada, elas são a fonte das profecias. Ele viu os segredos do universo, a glória de Deus, o destino da humanidade. Ele volta para a Terra sabendo o que vai acontecer. É como se ele tivesse visto o plano divino, né? E essa experiência o transforma num profeta, alguém que consegue ver o futuro. Não é isso mesmo? Mas o livro não fala só de profecias, né? Ele também ensina como viver uma vida justa, como agradar a Deus. Sim. Retidão, compaixão, obediência aos mandamentos divinos. Enoque nos incentiva a buscar a justiça, amar o próximo, viver em harmonia com a criação. É um chamado à responsabilidade, né? Totalmente. E ele também alerta sobre os perigos da ambição, da busca pelo poder, pelo conhecimento proibido. Que pode levar à corrupção, à destruição. Exatamente. É um alerta importante, principalmente hoje em dia, né? Com certeza. O mundo está cada vez mais focado em poder e em explorar a natureza sem pensar nas consequências. É verdade. Mas, no fim das contas, qual é a mensagem principal do Evangelho de Enoque? O livro nos convida a repensar nossa relação com Deus, nossa busca por justiça, nossa esperança num futuro melhor. Ele nos desafia a questionar nossas crenças, enfrentar nossos medos e buscar a luz, mesmo em meio à escuridão. Que mensagem poderosa. Mas antes de terminarmos essa parte, queria voltar à Jornada Celestial. O livro detalha como foi, os desafios, as revelações. Sim, ele descreve tudo com detalhes. Enoque é guiado por anjos, visita várias dimensões, vê a glória de Deus. Ele enfrenta anjos rebeldes, se depara com a complexidade da criação, fica maravilhado com a beleza do universo. É como uma metáfora da busca humana pelo conhecimento, pela conexão com o divino. Uma jornada com desafios, mas também com maravilha. Sem dúvida. E as revelações. Sem dúvida. O que ele aprende sobre Deus, a humanidade, o sentido da vida. Ele aprende sobre a justiça e a misericórdia de Deus, a importância da obediência e da fé, a luta entre o bem e o mal, o plano divino para salvar a humanidade. Ele entende a fragilidade da vida, a necessidade do arrependimento
e a promessa de um futuro glorioso para quem segue os caminhos de Deus. Uou, que incrível! Uma mensagem que atravessa os séculos, que nos convida a buscar nossa própria conexão com o divino. Mas por hoje, vamos parar por aqui. Sim, ainda tem mais. Na próxima parte, a gente vai explorar o legado do Evangelho de Enoque, a influência que ele teve na história do pensamento religioso. Aguardem. Preparem-se para desvendar os mistérios da fé e da tradição. Chegamos à parte final da nossa imersão no Evangelho de Enoque, já passamos pela queda dos anjos, a história dos gigantes, o dilúvio e as profecias. Agora vamos entender o legado desse livro e o impacto que ele teve. É incrível como o Evangelho de Enoque, mesmo não sendo parte da Bíblia, influenciou tanto a história do pensamento religioso. Ele moldou a visão de mundo de várias comunidades, inspirou obras literárias e teológicas. A gente até comentou sobre isso antes, né? Um livro que não é considerado canônico, mas que teve um impacto enorme. Como isso aconteceu? Quais ideias, quais temas do livro ecoaram em outras tradições? Bom, o livro tem uma cosmologia muito rica. Anjos, demônios, diferentes céus, o julgamento final. Tudo isso influenciou a forma como as pessoas entendiam o universo, o papel da humanidade no plano divino. É como se o Evangelho de Enoque, mesmo não sendo considerado escritura sagrada por alguns, tivesse ajudado a moldar a imaginação religiosa, a alimentar a busca por respostas, né? Exatamente. As pessoas queriam entender os mistérios da fé e o livro oferecia algumas pistas. E além dessa cosmologia, o que mais teve impacto? A justiça divina, a luta entre o bem e o mal, a esperança de um futuro melhor. Esses temas são centrais no Evangelho de Enoque e ressoaram em várias outras tradições. É verdade, são temas universais, né? A busca por justiça, a luta contra o mal, a esperança, todo mundo se identifica com isso. Sim, são anseios que atravessam culturas e épocas. Mas pensando no contexto histórico, o que o livro revela sobre a época em que foi escrito, sobre as crenças das comunidades que produziram. O Evangelho de Enoque foi escrito num período difícil. Invasões, perseguições. As pessoas questionavam a justiça de Deus. O livro reflete essa angústia, né? Sim, mas também oferece esperança. Ele reafirma a crença num Deus justo que protege seu povo. Uma mensagem de força, de resistência. É isso, chamada perseverança diante das dificuldades. Uma mensagem que certamente ecoou em outros povos que passavam por situações parecidas. Mas além da influência positiva, o livro também gerou controvérsia, né? Claro, a visão apocalíptica, os anjos, os demônios, o julgamento final, tudo isso gerou debate, diferentes interpretações. E esses debates continuam até hoje, né? O Evangelho de Enoque ainda divide opiniões, fascina a antiga. Ele desafia nossa forma de entender a fé e a tradição. Sem dúvida, é um livro que nos provoca, nos faz pensar, questionar. Ele mistura história, profecia e misticismo de uma forma única. E com isso, chegamos ao fim da nossa imersão no Evangelho de Enoque. Que jornada! Exploramos a história, as profecias, a cosmologia, o legado. Um livro que, mesmo não sendo canônico, deixou sua marca na história. Espero que vocês tenham gostado. E que as palavras de Enoque inspirem vocês a buscar a justiça, ter fé e construir um mundo melhor. Um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. É isso aí. Até a próxima, pessoal!